Giro ambiental dessa semana a gente vai repercutir o furacão Milton. Ele já passou, ele já perdeu força, ele fez estragos, mas a gente ficou muito ansioso com todas as notícias que vinham, né? Aquele apresentador chorando, o meteorologista em rede nacional, a gente ficou muito assustado, mas a gente viu que realmente são vários fatores que impactam, né? E ele conseguiu perder força de todos os estragos, foi menor do que se esperava. E a gente convidou o professor de Biologia e coordenador do ensino médio da Oficina do Estudante aqui de Campinas, Luiz Felipe Tuon, para falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Muito obrigada, Luiz. Olá, bom dia pessoal, tudo bem, Alexandra? Eu que agradeço o convite, é um prazer participar com vocês. Muito obrigada pela sua participação, Luiz. E vamos falar então do Milton, né? Que a gente estava esperando um estrago muito grande, foi realmente impactante, primeiro, principalmente para os primeiros locais onde ele tocou o solo, mas ele perdeu força, é isso que importa, né? Com certeza, Alexandra, realmente o Milton tinha o potencial para ser talvez um dos piores furacões de toda a história dos Estados Unidos, né? Ainda assim foi bastante trágico, né? Tivemos acho 250 mortes, né? Lá pelos Estados Unidos e um estrago bem grande, mas poderia ter sido pior, com certeza. Esperava-se ventos de mais de 300 quilômetros por hora e ele tocou o solo ali do primeiro local a 205, né? São 100 quilômetros de diferença, isso é muita coisa, né? Nossa, com certeza. Essa diferença de 100 quilômetros a menos, né? Com certeza favoreceu uma destruição um pouco menor, né? O impacto não foi tão grande, mas como eu disse, ainda tiveram bastante perdas, né? E infelizmente perdas de vidas, né? Que acho que é o ponto principal, né? Da discussão quando se trata de pessoas que não conseguiram escapar do furacão e não tiveram condições de fugir, infelizmente. Sim, mortes diretas ou indiretas, né? E Felipe, como é que se forma um furacão? Queria que você explicasse pra gente. Claro. Então, Alexandra, as condições ideais para formar um furacão é algo um pouco, você sabe, a hora certa, no local certo, né? Não é uma coisa muito comum. Geralmente, os ventos iniciais, eles começam a formar ciclones, né? Tornados, que são um pouco mais frágeis do que o furacão em si, né? Bom, mas olhando assim para as condições de temperatura e marés e ventos, as regiões da superfície dos oceanos ela tem que estar em um momento de águas quentes, tá? A temperatura da superfície do mar ela tem que estar acima de 26 graus Celsius, o que é uma condição bem comum, né, nessa época do ano lá na região da Flórida, né, no Trópico de Câncer ali, próximo então à zona tropical ali, né, entre Equador, Trópico de Câncer e chegando próximo ali aos Estados Unidos, né? Assim, o calor da água ele acaba evaporando, né, a água ali e fornecendo uma energia, né, necessária para alimentar o furacão com esse vapor de água. Além disso, a atmosfera ali da região ela tem que ser considerada instável. O que significa, né, uma atmosfera instável para a formação de um furacão? Bom, o ar quente, né, ele é menos denso do que o ar frio. Então, como eu disse, né, a temperatura superficial das águas ali, ela é uma temperatura um pouco mais quente. E com a umidade, né, do oceano, esse ar quente e úmido começa a subir, né, pela atmosfera e o ar frio, que é um pouco mais seco, começa a descer pela atmosfera. Essa instabilidade acaba gerando correntes, né, de ar descendentes que vão alimentando o sistema na parte inicial dele, na parte baixa dele, e aí, com essa pressão atmosférica um pouco mais baixa, né, na superfície do oceano, acaba tendo uma alimentação, ou seja, vapor de água mais quente vai alimentando o furacão no sentido de baixo para cima, e o ar frio e seco vai sustentando o furacão, a formação dele descendo de áreas mais altas para áreas mais baixas, né? E assim vão formando as nuvens, a tempestade e o mais interessante, né? Os ventos na região baixa têm que ser bastante rápidos, né? Que é o que dá, inclusive, o grau, né? A nivelação de cada furacão, se é nível 1, nível 2, é a velocidade do vento. Mas quanto maiores as altitudes, né? Ou seja, quanto mais alto tiver o furacão, lá em cima os ventos devem ser mais fracos. Por quê? Para ele organizar
e intensificar o furacão, ou seja, não ter perda, né? Para o furacão não ter perda na parte superior. Então, os ventos mais fracos na região de cima e os ventos mais rápidos na região de baixo. Isso forma, né, aquele movimento de ciclo, né, de giro, que torna tudo bem devastador, porque nas áreas mais baixas os ventos são mais fortes e o furacão consegue ser alimentado pelo vapor de água, pela baixa pressão atmosférica, e ele começa a ficar mais estabilizado naquela área. Acho que todo mundo formou um furacão na própria mente agora, Felipe. Deu para ter uma ideia muito clara de como se forma. E o El Niño deve ter ajudado nesse sentido? Desculpa, não ouvi? O El Niño, ele ajudou nesse sentido, você acredita? Olha, o El Niño ele tem um efeito mais forte aqui na região abaixo do Equador, tá? Claro que tem um efeito porque o aquecimento das águas, né, é favorecido pelo El Niño, mas também a época, né? Nós estamos aqui vivendo basicamente o final do inverno aqui no hemisfério sul, portanto no hemisfério norte é o final do verão, né? Então ainda é muito calor naquela região, né? Então a presença do El Niño talvez tenha feito algum tipo de efeito, né? Tenha dado algum tipo de alimento para as temperaturas das águas oceânicas, mas de todo modo, né, no hemisfério norte, nessa época do ano, é uma região bastante quente mesmo, a região da Flórida especialmente, ela acaba se aquecendo demais nessa época do ano, e isso se estende pelas águas do Oceano Atlântico, né, que pega esse calor também derivado da Europa, né, e esse miolo ali do Atlântico entre América do Norte e Europa fica bastante aquecido por causa do verão nessa época do ano. É uma área que já se espera esse tipo de ocorrência, né, Felipe? Mas eu queria saber se isso se agravou mais por conta das mudanças climáticas ou não, se foi realmente um fenômeno propício para aquele momento, para essa época do ano, e não tem necessariamente a ver com essas alterações climáticas. E eu acho que tem, porque os oceanos têm estado mais quentes, né? Isso mesmo, Alexandre, perfeito. O que acontece? Não saiu nenhum artigo científico que comprove, né, a influência, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas neste exato furacão Milton. Mas é recorrente, é perceptível, né, a recorrência de furacões sendo formados de maneira um pouco mais rápida do que antigamente era observado isso, né? E sim, há artigos científicos que comprovam o aquecimento, que comprovam as mudanças climáticas. O aquecimento global é verdade, né? Isso não tem mais discussão. Então, a tendência, né, Alexandra, é a gente ter épocas de calor, épocas de verão cada vez mais quentes. E, portanto, águas oceânicas, especialmente no norte, né, no Atlântico, cada vez mais quentes também. Como a região já é propícia para a formação de furacões e tornados, aliada a altas temperaturas que a cada ano vem batendo recordes por causa do aquecimento global, a gente pode chegar à conclusão, sim, de que há influência das mudanças climáticas na formação de furacões cada vez mais fortes, inclusive. Tá? Assim como no Brasil a gente observou, né, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, também de uma maneira devastadora, algo nunca antes visto, é possível, sim, fazer esse link, né, essa ligação com as tormentas e as alterações climáticas, cada ano que passa, batendo recorde de temperaturas e, portanto, aumentando as taxas de temperatura nas superfícies oceânicas, o que aumenta a chance de gerar furacões. Então, é possível, sim, que essa influência seja determinada. Felipe, eu queria te agradecer muito por essa participação aqui com a gente, por esclarecer esses pontos, por fazer a gente imaginar e entender como se formam os furacões. Eu que agradeço a gente e fico à disposição sempre que vocês precisarem, viu? Muito obrigada, Felipe. E para você que nos assiste, continue Valeu. com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. Mapas da NASA mostram o rio Solimões seco e queimadas pela América do Sul. O período de seca prolongado causa preocupações em especialistas que monitoram a situação com a ajuda de satélites de observação terrestre da NASA. O satélite operacional Land Imager 2
da NASA capturou uma cena alarmante: o encolhimento do rio Solimões próximo à cidade de Tabatinga, no oeste do Amazonas, perto das fronteiras com o Peru e a Colômbia. Ao comparar as imagens com as registradas no mesmo dia, 3 anos atrás, o impacto da seca e a presença de fumaça das queimadas se tornam ainda mais evidentes. As imagens foram divulgadas pela Agência Espacial no dia 15 de outubro. Maior museu a céu aberto da América Latina fica no Brasil e tem 4.300 espécies de plantas. Além de reunir obras de artistas de 43 países, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, é também palco para estudos de conservação ambiental de espécies do Cerrado e da Mata Atlântica. O local, que reúne arte contemporânea e natureza, fica na cidade marcada por uma das maiores tragédias socioambientais do país: o rompimento da barragem Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em 2019, que deixou 259 mortos. Embora tenha sido fechado por 15 dias aos visitantes na época do desastre, o museu, que nasceu da restauração de uma região degradada pela mineração e por fazendas, não foi atingido pela lama. Você sabe qual é o resíduo plástico mais comum do planeta? De acordo com os dados oficiais, 400 bilhões de toneladas de plástico são produzidas por seres humanos todos os anos e o lixo mais comum é o de uso único. Presente na vida cotidiana, o aumento da utilização de produtos plásticos de uso único tem sérias consequências ambientais, econômicas e sociais. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto e até 5 bilhões de sacolas plásticas são usadas por ano. Embora a produção de embalagens e sacolas seja enorme, elas não são os resíduos mais comuns. Um dos maiores problemas na luta contra a poluição plástica são as bitucas de cigarro. Muitas vezes ignoradas no meio ambiente, as bitucas são o plástico de uso único mais abundantes no planeta. O principal componente dos filtros de cigarro é o acetato de celulose, um microplástico que chegou a quase todos os cantos do mundo devido ao seu uso generalizado, informa um artigo do PNUMA. As queimadas, além de todo o impacto visível, afetam também o ciclo da água, inclusive com uma crise de abastecimento. O ano de 2024 já ficou marcado por uma enorme quantidade de incêndios que devastaram o Brasil, além do prejuízo para a fauna, flora e a saúde das pessoas. Os incêndios florestais afetam o ciclo da água, que é o processo pelo qual a água se move entre a superfície da Terra e a atmosfera, que ajuda a regular sua distribuição. É esse ciclo que também sustenta os ecossistemas e influencia os padrões meteorológicos e o clima. Entre muitos dos efeitos, a distribuição da vegetação, que reteria a água das chuvas, torna o solo mais exposto e a taxa de evaporação aumenta, o que leva à redução da disponibilidade de água nas regiões afetadas e à erosão do solo, aumentando as chances de inundações. A Western Fire Chiefs Association, a WFCA, organização beneficente sem fins lucrativos dos Estados Unidos, formada por bombeiros e oficiais de emergência do país, relata que a interrupção da formação de nuvens devido a núcleos de condensação induzidos por incêndios florestais pode afetar a distribuição e a intensidade da precipitação, o que tem a capacidade de levar a mudanças na hidrologia dos locais.